Não, Tocantins Muito bom. é diferenciado. Agora, a gente analisando o seu cargo, você é secretário de turismo e também de cultura. Da cultura. Também da cultura. E uma coisa que a gente vê no Tocantins, e como você falou que a gente ainda é uma criança, é a dificuldade do Tocantins de formar artistas, exportar artistas para o Brasil. E não só quando a gente fala artistas, não é só música. Artistas na área da música, na área do teatro, na área da dança, Do humor. Porque, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a Bahia exporta artistas de tudo quanto é segmento para o Brasil inteiro. O Nordeste, no geral, também, de humoristas, de apresentadores, de cantores, de dançarinos, de músicos de música clássica, etc. Tudo que envolve a cultura. E o Tocantins, a gente, claro, é um estado ainda muito jovem, mas a gente tem uma certa dificuldade de artistas nascerem, crescerem e se desenvolverem aqui, né? Hoje, por exemplo, o impacto disso. Qual que é o impacto da gente ter uma pessoa nesse sentido? Hoje o Paulo Vieira é praticamente a cara do Tocantins fora. Ele vende o Tocantins de graça. Não é repetição, fantástico, né? Fantástico ele ser isso, né? Não é pelo programa, não, é pela pessoa. Então, por exemplo, hoje o Paulo Vieira é um garoto propaganda do Tocantins. O que dá para fazer? Tudo tem sua razão. O que dá para fazer para o Tocantins ter mais Paulo Vieiras, mais artistas? Investir na cultura. Investir na cultura. Quando eu conversei com o governador, nós tínhamos já conhecimento de algumas questões. Uhum. Nós temos o Fundo Cultural do Estado, que é uma lei que dá uma receita obrigatória para a cultura do Estado. Não sou eu quem digo, mas se você procura qualquer pessoa do meio cultural com mais vivência no Tocantins, diz que há 15 anos que essa lei ninguém vê dinheiro dela. Ela existe no papel, mas não existe na prática. Baseado de que o valor de hoje é o mesmo de 10 anos atrás, tá? Não, assim, no sentido assim, porque R$1 valia aquele tempo que hoje são 3, mas é porque ele valorizou. Então, Sim. R$1 lá pagava o que 3 hoje paga, né? Deixamos de investir na cultura em 10 anos 160 milhões de reais. 160 milhões de reais. Você pode entender que 16 milhões não seja muita coisa, mas se você soma 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, quantos Paulo Vieira tinha surgido? Quantas Evas Pereiras tinham surgido? Quantos Dorivans tinham surgido? Quantos Genésios? Quantos outros tantos teriam surgido? A compromisso do governador Vanderlei que está cumprindo a risca. Aplicar 100% do Fundo Cultural na cultura desse estado. E já estamos fazendo isso. Já fizemos agora uma premiação chamada de Tal Dona Miúda, certo? Que nós premiamos os mestres e griots da cultura tocantinense. O fulião de natividade, o indígena de uma aldeia, a fazendeira de pote, a cortadeira de coco de tal lugar, o capoeirista de tal lugar. Show. Mestres, pessoas que com 33 anos de Tocantins nunca tinham entrado dentro do palácio. Eles entraram lá pela primeira vez, recebidos pelo governador Vanderlei. Foram 27 mestres, recebendo cada um R$10 mil. Olha só o valor do prêmio. 15 grupos, cada um recebendo R$20 mil. E 4 jovens aprendizes. Pessoas que desenvolvem ações culturais jovens. Se fosse o caso seu, você entendeu? Um jovem, do Iro também. Uma promessa, né? R$5.250. Um jovem de 18, 20 anos receber R$5 mil para incentivar, para dar incentivo. Então agora estamos com a Cesta Cultural na forma, nós estamos com o Festival dos Festivais na forma, nós estamos com a reestruturação dos museus na forma, tudo trabalhando para que isso aconteça. Nós estamos incentivando as festas populares. Então a cultura vai, o dinamismo dela é que vai surgindo. Obviamente que, com toda respeito ao que você disse, nós nunca vamos ser uma Bahia no sentido literal do número. Do número, não é? Tem mais jogadores surgindo de outras praças do que do Tocantins, porque nós temos 1,5 milhão de pessoas, a Bahia tem isso, só disso, mais em Salvador. Talvez Feira de Santana dobrada já desse... a proporção, né? A proporção sim. que eu quero me referir. Mas nós temos a obrigação de fomentarmos as nossas origens,
de dar vazão ao quilombola, ao indígena, a pessoa do violeiro de Buriti, do Jalapão, que era o Jalapão só com fervor, não, a cultura do Jalapão é rica. Se você viver um dia de turismo de base comunitária, para você hospedar lá no Povoado do Prata, você amanhecer, como eu disse lá, e comer tomar um café da manhã feita por eles, que eu sei se fala tapioca, eu falo beiju. Beiju. Beiju, você entendeu? Eu falo beiju, um bolinho frito de lá, aquele trem que cheira, sabe? Você sentiu o cheiro aí, não sentiu? Eu não, porque eu não tenho olfato. É sério, eu não tenho olfato. Ele não tem cheiro, não. Problema de olfato. Mas pela visão, não, aquela coisinha bem feita, a fome desperta, a baba. Você entendeu? Então, isso é cultura. A gastronomia é cultura. O teatro é cultura, o circo é cultura. Nessa cesta cultural, nós não queremos só a pessoa lá cantando no violão, não. Nós queremos o grupo de teatro da cidade movimentando e vai ganhar prêmio por isso. É forma de incentivo. E agora, nós desde o ano passado, a pandemia produziu o mais horrível das situações, que é a perda de vidas humanas. Isso ninguém conversa, ninguém fala. Mas a natureza é assim, Lavoisier já dizia lá, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, a pandemia fez nós despertarmos para certas coisas. A cultura brasileira foi obrigada a receber um auxílio emergencial. E essas pessoas, qual era o bar que estava aberto? Qual era o evento de teatro que existia? Essas pessoas tinham que viver. Essas pessoas tinham que sobreviver. Sim. Você entendeu? Então, por uma questão lá do governo, que até discordo, de um governo que eu ajudei, mas eu discordo dessa área cultural, uma política que acho que ela tinha que ser revista, o Congresso criou a lei Aldir Blanc, que deu uma popularização dos recursos da cultura. Hoje chega dinheiro em Porto, mas também chega em Poeiras, chega em Monte do Carmo, chega em Araguaína. E agora, ontem, acabamos de reformular, foi derrubado o veto lá do presidente, na Lei Aldir Blanc II e na Lei Paulo Gustavo. Verdade. São mais de 6 bilhões de reais investidos na cultura. Da Aldir Blanc por 5 anos, obrigatório. Com recursos diretamente direcionados aos estados e municípios. Hoje você vê a classe artística do Tocantins alegre pelo volume de recursos. Porque fala, cultura é só dinheiro? Não, mas para se fazer qualquer tipo de trabalho, você precisa de infraestrutura. Nem relógio de trabalho de graça. Nem relógio de trabalho de graça. Você, para promover as coisas, você precisa de locomover, de estruturar, de montar, de criar. Não se faz uma peça de cinema, de teatro e nem um filme só com a cabeça. Você faz com estrutura, com equipamentos e tudo isso, né? Não se faz um grupo de dança e de outras, se você não tem uma estrutura de um espaço para promover. Então é uma série de coisas que precisa de dinheiro. Então, dentro da parte do governo só, nós estamos cumprindo com aquela destinação através do Conselho de Políticas Culturais do Estado, nós estamos cumprindo, o governo Vanderlei está cumprindo, e agora vamos ter esse reforço bem significativo desses recursos federais que, por lei, são direcionados aos estados e municípios. E eu vou falar para o senhor, quando vocês estiverem discutindo lá os termos, inclui também a categoria dos podcasts. Sabe o que eu digo para o senhor? Verdade. Porque nós temos contribuído, e eu digo nós, que eu falo com propriedade, eu acredito que todos os outros, significativamente para a cultura do estado. Aqui nós temos Vocês são comunicação na veia. Aqui nós temos um episódio com o professor César, que é uma aula de 3 horas sobre a história de Porto Nacional. Nós temos um episódio com o professor doutor... esqueci o nome dele. Sodaí, que é uma aula sobre a cultura indígena do Tocantins. E assim como o seu Dejaime, que está aqui contando a história do Tocantins, tudo isso é a parte cultural do nosso estado. É uma biblioteca viva. Sim, e a gente digitalizou essa biblioteca. Está disponível. Está eternizada na internet. Não sei te dizer com propriedade isso, porque a lei está acabando de ser formatada. A primeira era uma questão emergencial, né? Nós chegamos ao ponto de produzir e não tinha como mostrar. De tanta produção que houve, e num período difícil que era a pandemia. Agora nós estamos aí. Vocês vão se habilitar os editais, para glória de vocês, vocês vão ganhar os editais dentro desse contexto que vocês estão falando. Leva a ação para o lado da cultura, de forma que corresponda ao que a lei exige, e não tem receita pronta. Cultura não tem receita pronta. Cultura é a criação, é a história, é o costume. Como diz a presidente, cultura é tudo. Então,
se habilitem aos editais, nós vamos fazer sim uma divulgação. Vamos vir aqui. Tá de Às vezes eu não venho, mas vem o superintendente de cultura para divulgar o edital, para que mais pessoas concorram. Nós vamos ter recurso para que a gente possa realmente fazer. E como eu falei, tem vários outros. Tem Everton dos Andes, tem Ney, tem Foi muita... premiado. Então, Foi premiado. Uma dica que a gente dá também para vocês. Com a sua buiuna. Isso. A nossa buiuna nacional. Do Everton dos Andes, né, que ele gerencia, da nossa praça, do nosso, Mas, assim, nosso centro antigo. Falando em Everton dos Andes e falando sobre isso, uma dica que a gente dá para vocês também é investir também na capacitação dos artistas, porque muitos artistas deixam de concorrer a esses editais por falta de conhecimento, de como fazer, como se habilitar, como Fábio, participar. Perfeito isso. Muita gente deixou de ter acesso para isso. Mas é aquela história que eu te falei. Precisamos de melhorar. Sim, são etapas. São etapas, mas agora está surgindo os grupos que dão capacitação, já existem, para que possa... Você vê até aqui, ó. Na internet hoje, você entra e tem grupos que orientam como você participar dos editais de cultura. Você entendeu? E temos grupos no Tocantins, que esse sim conhece a raiz da cultura tocantinense, que nesse dia da premiação lá eu vi algumas pessoas assim, como se o prêmio tivesse sido para elas, porque foram elas que permitiu que essa pessoa pudesse se manifestar aquilo que ela tem de potencial culturalmente falando. Então, é uma questão da qualificação. Nós temos aí uma boa relação com o Sistema S e com todos os setores da cultura para que a gente possa fazer também nesse sentido aí. Muito bem. Fantástico. Porque todos os setores da infraestrutura brasileira, a cultura brasileira, às vezes você deixa de pegar o recurso porque você não tem a informação suficiente para você conseguir levantar o recurso. Muito bem.